Boa noite. É um grande privilégio trazer novamente uma mensagem para a igreja. Já tem um bom tempo que eu trouxe a última mensagem, até já havia esquecido o friozinho na barriga que dá de ter a responsabilidade de trazer a mensagem da palavra de Deus aos irmãos. A última vez é provável que os irmãos não lembrem, mas eu trouxe a mensagem num livro poético também, em Provérbios. A gente falou sobre a sabedoria de Deus, o princípio da sabedoria. E hoje estaremos novamente em um livro poético, um livro de Jó. Desde que eu trouxe a mensagem em Provérbios, que eu pensei em trazer uma mensagem que fosse um testemunho. Antigamente era muito comum trazer testemunho, os irmãos trazerem testemunho aqui à frente, e quando eu me converti é algo bem frequente, termos testemunho no domingo, ou alguém que teve uma experiência ou uma viagem missionária. A gente já trouxe alguns testemunhos quando fizemos viagens missionárias, mas tirando o nosso culto de ação de graças, onde vários irmãos trazem testemunho e somos edificados, não é algo que a gente faz com frequência. Eu pensei na mensagem do livro de Jó, que é bem pertinente para os dias de hoje. É um livro poético bastante difícil, porque fala muito sobre o sofrimento, mas é bem importante para a gente estudá-lo, relembrá-lo, porque mostra que o justo também sofre. Então eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias, aqueles que já não estão com ela aberta, para o capítulo 1 do livro de Jó. E o tema da mensagem de hoje é a provação do servo de Deus. Eu coloquei o A entre parênteses, porque a gente tem aqui que tanto o servo de Deus ele é provado, então temos a provação como substantivo, aliás, como verbo, provar, o servo de Deus sendo provado, e a aprovação como substantivo agora, né? Que o servo de Deus ele deve ser aprovado, não é? E a verdade que eu quero que os irmãos saiam de hoje aqui ciente é que o cristão maduro, ele reconhece a ação de Deus mesmo diante da mais dura provação. Eu vou repetir. O cristão maduro, ele deve reconhecer a ação de Deus mesmo diante da mais dura provação. Então vamos ler aqui, primeiramente, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A minha motivação para trazer essa história de Jó é que é sempre bom que a gente tenha o exemplo de Cristo, né? Em primeiro lugar. Mas como Paulo diz em 1 Coríntios 10, se vocês quiserem podem abrir, mas eu vou ler aqui, já está aberto rapidamente. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a gente sempre deve se espelhar em bons exemplos. Sempre deve procurar ver exemplos, por isso que é importante a gente também estar escutando, vendo a vida também dos irmãos que seguem uma vida íntegra. E aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando lê o livro de Jó, além desse testemunho de vida dele, é que isso não é
uma história contada como uma história irreal. Na verdade, é uma história real. A Bíblia fala que Jó viveu na terra de Uz, que faz parte do reino de Edom. Isso é uma terra que, de fato, existiu, no caso. Ficava na região da Mesopotâmia e um pouco abaixo, né, a norte do que está hoje a Jordânia. E essa é a primeira evidência que, de fato, o Jó existiu, senão não citaria um local que de fato existiu, no caso. E uma outra evidência é que ele é citado também em Ezequiel 14, eu não vou ler, para não cansá-los, mas 4 vezes ele é citado no livro de Ezequiel, Deus até falando sobre Jó, e também em Tiago. Eu vou pedir que vocês abram. Tiago 5, 22, onde diz assim: versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhes deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então Tiago cita Jó como um homem que existiu e que era muito paciente. E eu confesso a vocês que quando eu ouvia falar sobre a paciência, eu não entendia porque que se dizia que Jó era um exemplo de paciência. E isso é quando a gente pensa, que era como eu pensava, que paciência é só aquela pessoa que espera, aquela pessoa que consegue esperar. Mas o que é evidente é que a paciência ela é de fato real quando você espera da forma correta, com um comportamento correto. Isso é ser paciente. Não murmurando, não reclamando, que é o nosso hábito, né, de quando está ou numa fila ou esperando um atendimento médico, é estar reclamando. Poxa, que demora. Ou murmurando, digamos assim, né? E Jó, ele não fez isso. Jó, ele é um exemplo de paciência porque ele passou por muito sofrimento, como a gente vai ver, sem murmurar e sem reclamar. E aí, o primeiro ponto, que é o que a gente leu aqui, do versículo 1 ao versículo 6, é a característica desse servo, desse homem. E a gente vê aqui, ó, no versículo 1 que diz: Jó era um homem íntegro e reto. Obrigado. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Quando fala íntegro, significa que Jó, em todos os aspectos da vida dele, ele era um homem correto. Era um exemplo. A palavra no hebraico diz que ele é uma palavra que significa isso. Em todos os aspectos, Jó era um homem correto. Um homem temente a Deus, que aí isso lembra a mensagem que eu trouxe da última vez, né, sobre que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, como a gente vê em Provérbios 1:7. E isso demonstra que Jó, como temente ao Senhor, quando a gente viu, eu sei que é difícil, mas se vocês quiserem podem voltar lá no ano passado, no ano atrasado, na verdade, em novembro, quando eu preguei em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí vem a plenitude da sabedoria, que é Cristo. Mas aqui em Jó, Cristo ainda não tinha vindo. Não é isso? Cristo ainda não tinha vindo para salvar, para morrer e pagar pelos nossos pecados. Mas Jó fala, lá no capítulo 19, versículo 25, falando de Cristo. Porque eu sei que o meu Redentor, esse Redentor é Cristo, vive e por fim se levantará sobre a terra. Então esse era o sinete, era a base da fé, da religião de Jó. Era o fato de que ele precisava de um Redentor, ele sabia que precisava e ele sabia que esse Redentor vive e viria para salvá-lo, que é Cristo. E aqui fala também que ele se desviava do mal, como a gente pode ver em 1 Tessalonicenses 5, 22. Vamos lá?
1 Tessalonicenses 5, 22. Ele fala: abstende-vos de toda forma de mal, ou fugi da aparência do mal. Então esse era o princípio de vida de Jó. Fugir de toda aparência do mal. E aí, a gente vê que Jó, além disso, além de ser um homem que era conhecido pela integridade, era um homem rico. Está aqui no versículo 3, que diz: ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Então, a sua fama, a sua riqueza e a sua personalidade de homem temente era conhecido de todos no Oriente. E agora, um aspecto principal da vida de Jó, que eu queria destacar para vocês, era o fato de que ele tinha a família como prioridade. Apesar de ser um empreendedor, como a gente vê, era um homem que, como se diz hoje em dia nos investidores, que tinha vários campos de atuação, investia em várias áreas. Então ele era um investidor, um homem que procurava crescer financeiramente, ou seja, tinha muitas obrigações. Ele priorizava a família, como a gente vê. Primeiramente diz, antes mesmo de falar da riqueza dele, que ele era um homem que tinha 3 filhos e 3 filhas. E quando vai descrever sobre eles, fala assim: seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ou seja, eram 10 irmãos unidos. Baseado em quê? No exemplo de Jó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fez Jó continuamente. Então Jó, ele não se preocupava apenas com o testemunho dele, mas ele se preocupava com o testemunho dos filhos. E aí fala que ele, apesar de todas as obrigações que ele tinha, como um empresário, digamos assim, ele acordava de madrugada porque ele tinha essa prioridade: orar pelos seus filhos. Então isso nos leva a refletir o quanto temos intercedido por nossa família. Eu falei aqui, eu estou destacando que ainda não fala aqui sobre a esposa dele, mas apesar de muito rico, ele era esposo de uma só mulher, porque ele sabia que esse era o princípio de Deus. Apesar da época ser hábito dos homens ricos terem haréns, terem muitas mulheres, ele era esposo de uma só mulher e intercedia por cada um dos filhos dele, orando por eles. Que é como diz em Tiago, eu devia ter pedido para vocês deixarem marcado, Tiago 5, no mesmo capítulo 17, que a oração do justo versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, é essa parte que eu queria destacar, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então era isso que unia os filhos de Jó. E isso quebra uma tese, que é algo que se pode crer, que homens ricos não podem ser tementes e não têm uma família unida, porque geralmente o dinheiro não traz língua, o dinheiro traz desunião. Mas aqui a gente vê que a família de Jó era uma família unida, baseado nesse testemunho, nessa intercessão que ele fazia pelos seus filhos, orando, e aqui fala também que ele oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ou seja, ele era um sacerdote do lar, que demonstra assim que o livro de Jó, não sei se vocês sabem, é o livro mais antigo. A gente não sabe qual é o autor do livro, provavelmente Moisés, mas essa é uma das características que leva a crer isso, porque ele era um sacerdote do lar, como Melquisedeque, como fala em Gênesis. Ele não havia o estabelecimento da lei mosaica do sacerdote levita. Então, Jó, quem intercedia por cada um deles.
Mas, a partir daqui, a partir desse momento do capítulo, a gente tem uma quebra na história. E a partir do versículo 6, a gente vê que a gente vai para um cenário, uma cena celestial. Vamos continuar aqui na leitura. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Perguntou ainda o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor: "Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, nessa cena celestial, eu queria que vocês estivessem bem atentos, porque aqui fala muito sobre o ministério dos anjos. Quando ele diz aqui: "Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor", no Antigo Testamento, quando fala filhos de Deus, ele está falando de anjos. É tanto que fala, veio também Satanás entre eles, que, como sabemos, Satanás é um anjo caído. Então a gente tem como se fosse se a gente ler rapidamente, parece até que era uma disputa de Deus e Satanás. Mas na verdade a gente tem Deus na sua soberania, porque Deus é Senhor de tudo. Ele é Senhor no céu, Senhor na terra, Senhor dos homens, Senhor dos anjos. E esses anjos se apresentam diante de Deus para prestar contas do que eles têm feito. E aí a gente vê que existem anjos bons e anjos maus. Satanás, que se apresenta aqui, é o chefe desses anjos maus, que são os demônios. E ele vem se apresentar a Deus, e aí fala assim, veio também Satanás. Quando fala também, na palavra hebraica, ele quer dizer assim, com uma forma irônica, porque Satanás está na terra, e aqui fala da missão dele na terra. Quando Deus pergunta, de onde vens? Ele quer dizer, o que é que você está fazendo aqui? Deus sabe onde Satanás está, porque ele quem o mandou, quem o expulsou do céu. Aí ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás, como a gente vê em 2 Coríntios 4:4, ele é, na verdade aqui, no original fala Satanás em minúsculo, e ele bota um artigo, o Satanás, o adversário, o Satã. E ele está justamente com essa função aqui, de ser adversário. Em 2 Coríntios 4:4, diz que ele, o propósito dele, ele é o Deus desse século, com o propósito de cegar o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, Satanás está aqui arrodeando a terra como fiscal e como acusador, porque ele procura aqueles que são servos, como Jó é, e com o propósito de acusá-lo. E a gente vê também, lá em 1 Pedro 5:8, que ele é como um leão a devorar. Vamos lá para 1 Pedro 5:8, lá no final do Novo Testamento. Diz assim, o diabo, vosso adversário, ou seja, o Satã, o adversário,
anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E isso é uma cena bem forte, né? Bem pesada da gente imaginar. Mas aqui a gente tem também que Satanás ele não tem poder que não foi dado além do que Deus quer. Quando Satanás vem para acusar Jó, e também a Deus, porque ele diz, no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Ele quer acusá-lo e dizer, Satanás de fato, Deus, Jó de fato o adora, o teme? Será que ele o teme? Quando fala debalde, o termo é isso. Por acaso ele o teme? Ou o Senhor o comprou? Ele está apontando para Deus, acusando a Deus de ter comprado Jó. E ele quer dizer, que é como ele crê, que não há crente fiel. Jó não era fiel pela fé verdadeira, por temer a Deus, mas era fiel porque estava sendo comprado. E aí Deus autoriza Satanás a testar. A gente vê como se fosse uma cena de julgamento. Deus, Senhor, juiz, soberano, e Satanás está lá para acusar, como se fosse um promotor, não é, Bárbara? Está lá para acusar e coloca Jó como seu advogado. Deus, olha, Jó vai ser o próprio advogado. E aí a gente vê que Satanás ele não tem poder que não seja dado além do que Deus permite. Como também ele não conhece, ele não tem onisciência para conhecer o coração. E aí ele vai provar o coração de Jó. E ele usa várias frentes de ataque, que a gente vai ver agora a partir do versículo 13. Mas, antes da gente continuar na leitura, no versículo 13, eu queria lembrar também que os anjos bons, como a gente vê em Hebreus 1,14, eles são ministradores, ou seja, eles estão aqui para nos auxiliar. Vamos lá para Hebreus 1. Então, se temos demônios aqui, se temos anjos maus que estão aqui para nos acusar ou nos fazer cair, temos também anjos. O livro de Hebreus foi escrito para a igreja que queria adorar aos anjos. E aí, lá no versículo 14 diz, eles estavam dando mais importância aos anjos do que a Cristo. Aí diz, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então temos também anjos a nos auxiliar. Então, esse cenário celestial nos mostra que o que acontece aqui tem repercussão no céu. E o que acontece no céu tem repercussão na terra. E é interessante que Jó, se a gente não tem esse adendo dessa cena celestial, a gente, assim como Jó, não saberia por que Jó passou por tudo aquilo, como a gente vai ver agora a partir do versículo 13. Porque diz assim, agora Satanás, sobre a autorização de Deus, vem até, ele diz no versículo anterior, Satanás saiu da presença do Senhor, é como se ele tivesse corrido para atacar o Jó. Aí diz, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre ele os sabeus, e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então temos o primeiro ataque de Satanás, que é onde ele quer provar a tese dele de que ninguém ama a Deus além do que as suas posses, além do que o que possui, além do que as suas riquezas. E aí ele vai atacar em todos os aspectos, como eu falei, todos os empreendimentos de Jó. Ele diz aqui, continuando, falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Certamente raios e trovões, né? Raios, e queimaram as ovelhas e os servos, e os consumiu.
só eu escapei para trazer-te a nova. E falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Os caldeus eram nômades, ladrões, assim como os sabeus, e eles, em bandos, os levaram e mataram os servos a fio de espada, e só escapei eu para trazer-te a nova. Então, tudo que Jó tinha de um dia só, ele perdeu. E para continuar, ainda vem. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do céu, grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, ou seja, um furacão, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, vejam a crueldade de Satanás na vida de Jó. Em um dia só, Jó perdeu tudo, perdeu todos os investimentos, todas as frentes financeiras dele, como também perdeu os 10 filhos. Imagine um homem levar os 10 filhos para enterrá-lo. E como ele volta desse dia. Se já é difícil a um pai enterrar um filho, imagine enterrar todos os filhos. E a frente de ataque, a tese que Satanás queria aqui, era provar que ninguém ama a Deus além do que sua família. E aí a gente vê a resposta de Jó. Aqui, antes de eu começar a ler o versículo 20, a gente tem que eu quero destacar que Satanás, como um pregador já disse, é como um cão preso numa coleira, ou seja, nas rédeas de Deus. Ele não vai além do que Deus quer. E como a gente tem em 1 Coríntios 10, 13, nós não somos tentados além de nossas forças. Jó era um homem tão fiel que ele foi tentado em tudo. Foi tentado em todos os aspectos. Aí a gente vem para Jó 1, 20 a 22, que diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. Como eu falei, Jó em um dia só perdeu tudo e perdeu todos os seus filhos. Aí aqui a gente vê que Jó, qual foi a atitude dele? Ele rasgou sua roupa, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Chorou, expressou a Deus toda a angústia dele. E isso nos leva a pensar que nós também temos o direito de sofrer. Temos o direito de chorar. Assim como no Salmo 42 e 43 fala: por que se aflige, ó minha alma? Então, a gente pode se afligir diante das adversidades. A gente pode se deprimir. Mas o que a gente não pode, o que Deus não espera de nós, é que a gente murmure, que a gente reclame. E Jó aqui, de fato, ele, no meio de toda a dor dele, ele encontrou força para adorar. A gente vê no versículo 20. Jó rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, esse é um dos versículos mais conhecidos e profundos de Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É muito lindo isso. É muito profundo. Ver que Jó glorificou a Deus em meio à dor. Em meio a todo o sofrimento que ele estava passando, ele deu glórias a Deus, diz: se eu tenho algo, é porque Deus me deu. E eu não mereço. Mas ele quis me dar e ele pode querer tirar. E bendito seja o nome do Senhor. E aí conclui o capítulo 20 dizendo: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu queria, agora que a gente lesse 2 Coríntios 12,
do versículo 9 e 10. Que a gente pode ver que Satanás, ele ataca aqueles que não são crentes, e ele destrói a vida deles, mas também destrói a vida dos crentes. Ele tenta destruir e tenta provar, mas porque ele não conhece o nosso coração, que Deus conhece, que é onisciente. E é por isso que eu não li, mas eu lembrei a vocês que nenhuma tentação que vem a nós é além das nossas forças. Está em 1 Coríntios 10, 13. Não somos tentados além das nossas forças. E o propósito de Deus com o sofrimento é nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Como Paulo fala lá, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E aqui a gente tem Paulo, também, que foi um homem incrível, um homem sem igual, ele também sofreu nesse versículo. E ele pede a Deus que tire esse sofrimento, tire esse espinho na carne. E aí o que a gente tem em 2 Coríntios 12? Que Deus não tirou. E aí ele diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas te gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Isso é até estranho de se ouvir, né? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. O que Paulo está querendo dizer é que a alegria dele não é o sofrimento, mas é o poder que vai se expressar através do sofrimento. O poder de Cristo revelado através do sofrimento. E é esse também o testemunho de Jó. Jó, ele mostrou na fraqueza dele toda a força que ele tinha, que vinha de Deus. Então, Satanás ele pode nos tirar tudo. A gente vem de um ano difícil, citamos aqui é porque somos vitoriosos, né? Porque enfrentamos muitas dificuldades, mas a gente viu que muita gente perdeu muita coisa, perdeu investimentos, muita gente passou por dificuldades, faliram, e muita gente perdeu parentes, como Jó aqui também. Mas o que importa é que a gente não perca a fé. Que foi isso que aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo. No capítulo 2, a gente vai ver que Satanás ele vai vir com outra frente de ataque. Que foi quando Deus disse, você não vai tocar no corpo de Jó. No capítulo 2, ele chega para Deus e diz, carne por carne. Ele ainda te glorifica porque não foi permitido tocar na carne dele. E aí eu não vou entrar para não deixar a mensagem muito longa, mas aí vem todo o sofrimento físico, pessoal, de doença que Jó sofreu. E até difícil de compreender o que foi aquele sofrimento. Em outra oportunidade, a gente vai ver isso, né, o capítulo 2. E outra frente de ataque também, que foi a família. A única pessoa, como eu falei, Jó era esposo de uma mulher. E Satanás usou até a mulher dele para atacar Jó. Mas eu queria concluir aqui e deixar Filipenses 1,6 como um versículo-chave, assim como a verdade que foi dita, que o crente maduro, ele reconhece até em meio à mais alta provação a ação de Deus. E Filipenses 1,6, para concluir, diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então a nossa vida aqui tem esse propósito, ser cada vez mais semelhante a Cristo. E Deus ele vai estar a cada dia trabalhando em nós, em meio a provações, em meio a sofrimento, em meio a bênçãos, para nos tornar mais semelhante a Cristo. Até o dia que a gente vai ter Cristo frente a frente, aqueles que o aceitaram, e vai ver a plenitude
e vai estar semelhante de fato a Cristo. E que essa seja nossa oração, que esse seja o nosso propósito para esse ano. Essa mensagem não era uma mensagem para falar sobre o sofrimento de Jó, mas sobre a esperança, que é a vida daquele que é um servo fiel e é um servo que temente a Deus e que conhece a Cristo e que tem a sua vida baseada nisso, em procurar ser cada vez mais semelhante a Cristo. Amém? Então, convido o Lucas para retornar. Quer que eu ore? Então, vou orar. Fui mais rápido do que eu esperava, é isso que eu espero, que o meu propósito, não cansá-los através da mensagem. Então, vamos orar. Agradecidos pela mensagem de hoje e que o Senhor continue essa obra em nós. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, graça te damos, Senhor, pela Tua palavra, agradecemos pelo livre acesso que temos a ela, agradecemos pelo Espírito Santo que nos ajuda a compreendê-la, nos ajuda a aplicar em nossas vidas e que estejamos meditando nela a cada dia, não só no domingo, mas a cada dia da semana, estejamos lendo, procurando aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dela e aplicando em nossas vidas. Agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz, que morreu para que tenhamos acesso a Ti, para que possamos ter ousadia a chegar até Ti, sabendo que Ele nos salvou e todo o trabalho dele foi completo para nos salvar. E é em nome dele que oramos. Amém.